Fala galera, aqui é o Daniel Romanelli, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Torabaia, seu canal de conteúdo audiovisual para igrejas e pequenos eventos. E hoje nós vamos falar sobre como montar um evento para a sua igreja. Bora! Galera, antes de qualquer coisa, eu sempre vou bater na tecla de que para você poder criar um evento e executar um evento, você precisa fazer isso com tempo de antecedência. Não é da noite para o dia que você consegue montar um evento. Então é super importante para que você haja com bastante tempo, porque envolve financeiro, envolve montagem e a gente sabe que não é simples, tá? Então eu recomendo você começar a trabalhar no seu evento pelo menos 2 meses antes do evento começar, beleza? Galera, primeiramente a gente precisa identificar qual é o tipo de evento que a gente vai fazer. Você quer fazer um evento de Páscoa, de Natal, você vai fazer uma virada de ano na sua igreja, então você primeiro precisa identificar qual é o evento. Depois de fazer isso, vamos começar pelo básico. Primeiro, você tem que saber o que você tem à sua disposição para usar no seu evento. Você tem um LED, você tem um movie, você tem um praticável. O que você tem? Você primeiro precisa colocar na ponta do papel tudo que você tem, seja da própria igreja, seja emprestado, para você poder começar a visualizar o seu evento. Depois de fazer isso, você vai para a parte de procurar referências. As referências são literalmente a nossa referência de como que alguma coisa vai ficar. Então, se você nunca viu como é que é um praticável em cima de um palco e uma banda montada, é bom você pesquisar locais que já fizeram esse tipo de montagem para você ver como que fica visualmente. O mesmo vale para iluminação. Se você nunca usou uma ribalta, nunca usou um movie, um wash, um strobo, é muito interessante você procurar as referências que usam esses tipos de equipamentos para que você possa entender visualmente como eles vão funcionar para o seu evento. Galera, e aí só para vocês entenderem o que eu falo sobre referência, todo lugar que eu vou e tem alguma coisa acontecendo de som, de luz, de projeção, eu filmo. E eu filmo mesmo, sem medo, sem dó, assim. Ah, mas eu tô no show aqui do Resgate. Eu não tô filmando o cara fazendo solo, eu tô filmando a luz piscando lá atrás. E aí eu tenho um take aí de sei lá quantos minutos com a luz piscando, né? Fazendo flash, eu falo, pô, esse flash, olha como é que eles fizeram isso, dá pra eu copiar também, né? Então assim, o cara tá fazendo solo, eu não tô filmando solo. O cara tá fazendo solo, eu tô literalmente filmando o estrobo lá atrás, cara. Então assim, isso é referência, isso é nós procurarmos referência. Então meus amigos, vocês não precisam ser extremos igual eu, mas acho super válido vocês terem esse olhar atento sobre buscar referências, independente se é no som, na luz, na projeção, mas busquem referências, sejam curiosos, porque isso faz diferença. Faça vários orçamentos. Aqui não tem uma regra, não tem um segredo. Se você não conhece pessoas que trabalham na área de locação, então você precisa procurar essas pessoas. O ideal é você ir atrás, talvez na internet, no Instagram, em qualquer outra rede social, você vai atrás e procura empresas que façam esse serviço. E com o tempo você vai conhecendo pessoas que estão dispostas a fazer um serviço legal por um preço que você está disposto a pagar. Ou seja, você vai começar a criar parceiros que vão te ajudar a realizar os seus eventos. É o que eu faço na maioria das vezes. Eu raramente vou atrás de uma pessoa nova para prestar um serviço, porque eu já sei não só os preços bons que meus parceiros têm, quanto a qualidade do que eles conseguem me entregar, que me atendem. E galera, uma coisa que eu acho muito legal de falar nesse tema de orçamento é que nem sempre você precisa alugar. Às vezes, quando você tem um bom projeto para ser executado, você consegue convencer as pessoas a comprar os equipamentos. Então eu vou te dar um exemplo. Então vamos supor que você consiga uma placa de praticável por R$100 a diária. E o seu orçamento final só para palco seja de R$800 para um evento.
Se você fizer 2 eventos no ano, você compra uma placa de praticável. É óbvio que com uma você não faz tanta coisa, mas se você pensar a longo prazo, com 2, 3, 5 anos fazendo isso, comprando uma placa por ano, você consegue ter os praticáveis para você poder utilizar quando você quiser e não apenas só nos eventos mais especiais da sua igreja. Você vai poder ficar mais livre para fazer outras coisas. O mesmo vale com parletes, com movings, com aluguéis no geral. É óbvio que você não vai alugar coisas super específicas. Por exemplo, teve um musical que nós utilizamos uma máquina de gelo seco para fazer fumaça no chão. Não é aquela fumaça que sobe, é a fumaça no chão, bem névoa. Essa máquina é muito cara, então não justifica você comprar uma máquina dessa simplesmente para usar uma vez a cada 3 anos. Então, seja inteligente com o seu orçamento e pense se às vezes não vale a pena você comprar ou até mesmo, dependendo do que é, mandar fazer. Como, por exemplo, nós já fizemos um suporte para colocar ribaltas na nossa igreja. E isso foi muito legal e abriu uma série de possibilidades de montagens com um pequeno investimento que a gente fez com o serralheiro. Uma vez que você fizer o orçamento, é hora de voltar para a prancheta e ver se o seu orçamento é compatível com o que vocês conseguem fazer. Às vezes não é, e tá tudo certo. Você vai precisar reduzir o seu orçamento ou mudar o seu layout de evento. Eu já tive que fazer isso muitas vezes. Uma vez que você voltou para a prancheta e readequou os equipamentos para as suas necessidades, agora você vem para o último passo, que é o passo mais difícil e mais importante. Você precisa vender o seu projeto para o seu responsável, seja um pastor, seja um diácono, seja um responsável, mas você vai ser responsável por vender a sua ideia. E como você consegue vender a sua ideia? Você tem que estar muito certo do que você está propondo, inclusive executando. Mas calma, não é tão difícil quanto parece. Só que a minha recomendação é que se você nunca fez nada parecido, vá aos poucos. Vai testando, vai treinando, vai desenvolvendo aos poucos e aí você consegue mostrar o resultado a longo prazo. Ou seja, em um evento, você aluga só o praticável. No segundo evento, você aluga um sistema de luz sem o praticável. E aí você consegue mostrar para os responsáveis as diferenças de como que fica uma montagem só com praticável, só com iluminação, se a iluminação A é melhor do que a B, o que a A faz que a B não faz e por aí vai. Então com isso você começa a criar um portfólio e autoridade perante o seu supervisor, o seu chefe, o seu pastor, para que ele consiga ouvir o que você tem a propor e confiar nas suas decisões. Então eu vou mostrar para vocês como que funciona o sistema da igreja em que eu trabalho. Quando nós montamos o prédio, o sistema de iluminação era muito básico. Nós tínhamos 8 par LEDs no fundo, 6 par LEDs no chão e nós tínhamos 4 fresnéis. E o que controlava isso tudo era uma mesinha DMX512 que não faz nada, ela só liga e desliga a luz e colore ela do jeito que você quiser. Super simples. Algum tempo depois, a gente começou a propor alguma série de mudanças. Entre elas, nós adicionamos um sistema de iluminação, que é o LumiKit. Com o LumiKit, nós começamos a conseguir controlar melhor a iluminação, fazer efeitos, controlar a intensidade, dimerizar melhor, então ficou mais interessante. E nessa época foi quando nós começamos a fazer musicais na igreja. Então os primeiros musicais eram só par LED e luz de frente. Super simples. Com o passar do tempo, nossa igreja foi crescendo e foi terminando as obras dentro do salão. Com isso, a gente começou a fazer eventos maiores dentro da igreja. E aí surgiu a ideia de começar a incrementar mais esses eventos. E aí, galera, o primeiro evento que a gente fez, nós simplesmente alugamos movings, não tinha mais nada. Então nós alugamos movings para compor o espaço, não tinha praticável, não tinha nada. E nos eventos seguintes, nós começamos a fazer uma combinação de movings, praticáveis ou praticáveis e ribaltas.
A partir disso, todas as vezes que nós tivemos eventos maiores na igreja de celebração, de Páscoa, de festa, de final de ano, viradas, nós começamos a propor coisas mais interessantes. Então começamos a alugar mais equipamentos, alugamos mais ribaltas, alugar o praticável para o palco já virou uma rotina. Então agora nós não perguntamos se vai ter praticável, mas sim quantos nós vamos alugar. No começo nós alugávamos 10, que era a distância inteira do nosso palco. Nosso palco tem 10 metros de comprimento e nós alugávamos 10 placas de 2x1. Então a gente fazia uma parte do palco completamente suspensa e a outra não, para criar um degrau. Depois desses eventos, a gente começou a diminuir a quantidade de placas para fazer montagens diferentes. Então um dos eventos nós fizemos 4 placas, outro evento nós fizemos 5 placas e no nosso último evento agora de final de ano nós fizemos 6 placas. Então é muito interessante a gente conseguir mudar o layout da banda, porque só de mudar o layout nós já conseguimos ter algo diferente visualmente falando. E de iluminação é a mesma coisa. A gente sempre testa coisas novas. Então, teve um evento que a gente alugou só moving, teve um evento que nós alugamos só ribaltas, teve um evento que nós alugamos movings com ribaltas e movings na vara superior. Tudo isso testando as melhores possibilidades que a gente podia ter para um evento, para que fique visualmente interessante para quem estiver participando. Mas agora, o mais legal, pelo menos na minha opinião, é como criar o design do seu evento. E isso pode ser feito de várias formas. O primeiro design que eu fiz no Canva. Muito feio. Mas ele cumpriu o propósito para mostrar o que eu queria fazer. Depois disso, através do próprio software do LumiKit Show, eu conseguia fazer os projetos pelo 3D dele. Ficavam mais bonitos do que eu no Canva, mas ainda assim ficavam um pouco aquém. E agora, ultimamente, eu inventei e fui aprender a mexer num programa de modelagem 3D para eu conseguir entregar melhor ainda um 3D do meu projeto. Isso não quer dizer que você tenha que aprender a fazer isso também, mas é uma ferramenta que eu me dispus a aprender para conseguir entregar e conseguir vender o meu peixe de uma forma mais profissional para o meu superior. Então, eu te recomendo a estudar, procurar suas referências, para que você possa ter autoridade na hora de propor os seus projetos para os seus pastores, chefes, diáconos, quem quer que sejam. Fazer um projeto é muito legal. E como eu já falei anteriormente, em outro vídeo, você precisa de uma equipe para executar. Não é fácil executar um projeto sozinho. Você consegue, mas você vai precisar de muitas horas. Então, a minha recomendação é arrume uma equipe. Voluntários, não tem problema. Faça no tempo que você tiver, mas não faça sozinho. E para mim, o mais importante é você conseguir os seus equipamentos com uma semana de antecedência. Às vezes o evento é em um sábado e você não consegue ele na segunda. E tá tudo bem, porque às vezes fica mais caro. Mas se você conseguir ele numa quinta, numa sexta, você já tem um tempo hábil para conseguir montar algo legal. Com o tempo você vai ver que as montagens elas ficam mais fáceis, porque você já sabe como configurar, o layout que funciona melhor, aonde pode dar pau. E isso, meus amigos, é um ganho de tempo enorme. Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá um joinha, manda para todo mundo que quer fazer evento na sua igreja. E eu aguardo vocês comigo lá na Baia.